O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém. Graça e paz, igreja. Abramos a palavra de Deus no Salmo de número 81. Salmo de número 81. Este salmo traz a resposta do pastor ao seu rebanho obstinado. A resposta do pastor ao seu rebanho obstinado. Especialmente para as crianças. Vocês sabem o que é obstinado? Obstinado significa, gravem para o seu vocabulário, teimoso. Sabe aquele filho que não obedece, que a mãe e o pai já explicaram, ensinaram pela palavra de Deus, disciplinaram, mas ele se recusa a obedecer? Esse filho pode ser chamado de obstinado. Então, essa é a palavra de Deus ao seu rebanho. Quem é o seu rebanho? Nós, a igreja, somos o seu rebanho. Ovelhas, ele é o nosso pastor. E são muitas as vezes em que somos obstinados, desobedientes. Aqui Deus fala a Israel e por extensão à igreja. Diz assim a palavra do Senhor: ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, salmo de Asaf. Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que não conhecera. Livrei os seus ombros do peso, e as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei nas águas, junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse! Se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com mel que escorre da rocha. Amém. Nosso irmão presbítero Rogério já orou pela mensagem. Então eu quero nesta manhã falar sobre a resposta do Senhor ao seu povo obstinado. Meus irmãos, nós já sabemos que os salmos não são um livro, eles são uma antologia de cânticos. E de novo eu vou explicar porque há crianças. Antologia é uma coleção de escritos, normalmente de escritos literários. Pode ser qualquer tipo de escrito. Na verdade, nós temos os salmos, eles são divididos, como nós sabemos, em 5 volumes. É uma antologia de poemas, de cânticos inspirados de Israel. Em 5 volumes, e nós temos a indicação, nós já estamos no volume 3, que começou aí no Salmo 73. Você vai ver no Salmo 73, em cima, em letras garrafais, livro 3. Nós sabemos também que os salmos não foram organizados em ordem cronológica de composição, e também como poesia,
a sua estrutura não é sequencial como as narrativas. Isso não significa, no entanto, que eles não remetam a um contexto histórico, mas na maioria das vezes o contexto não é apontado no Salmo, até porque eles foram compostos para diversas ocasiões litúrgicas e em diversos períodos da história de Israel. Também não significa que não haja ordem alguma. Nós temos visto isto. Pelo contrário, nós temos observado ordem em vários aspectos. Dentro do próprio saltério, nós identificamos várias sequências, como por exemplo os cânticos de romagem, que vão do 120 ao 134, e todos eles têm esse título, Cântico de Romagem. Se o Senhor Deus permitir, chegaremos lá. Nós vimos também, especialmente nos estudos introdutórios, que Deus guiou os escribas compiladores do saltério, que é o nome que se dá também, um nome alternativo ao livro de Salmos. E ele os guiou a compilar, a reunir esses salmos, de modo a preservar uma ordem. E adotamos a posição de O. Palmer Robertson, de que os volumes foram organizados de um modo a espelhar toda a história da salvação, especialmente no contexto da velha aliança. Desde as lutas de Davi contra aqueles que, inspirados por Satanás, se levantaram contra o reino. E nessa perspectiva nós estamos no livro 3, que se concentra especialmente naquela fase da devastação de Israel como nação. Lembrando que nem todos os salmos foram escritos nessa época exatamente, mas quando os escribas se reuniram para compilar, para colocar os salmos agrupados, esse grupo do livro 3, que vai do 73 ao 89, ele especialmente faz referência a essa devastação que culminou nos cativeiros assírio sobre o reino do norte e babilônico sobre o reino do sul. Lembrando que o reino do norte tinha capital em Jerusalém, ou em Samaria, e o reino do sul em Jerusalém. E eu estou trazendo isso para lembrar a você, como nós vimos nos dois salmos anteriores, 79 e 80, eles respectivamente são lamentos coletivos sobre a devastação de Jerusalém, colapso do reino do sul, e de Samaria, colapso do reino do norte, ao qual o Salmo 78, verso 67 também faz referência. Então, embora Samaria tenha caído primeiro, como eu falei, é poesia, o Salmo 79 descreve primeiro a queda de Judá, o 78 já tinha antecipado a de Israel, do reino do norte, mas o Salmo 79, ele vai lamentar a devastação de Jerusalém, a destruição do templo, nós vimos tudo isso, e o colapso do reino do sul. E o 80, que foi o último que vimos, ele trata do colapso do reino do norte. Em princípio, nós podemos concordar, olhando aqui agora, contextualizando o Salmo 81, do maior para o menor, agora fazendo um zoom na nossa câmera, nós podemos concordar com os que argumentam que esse nosso salmo que nós lemos hoje, ele foi escrito para o contexto da festa dos tabernáculos, que celebrava anualmente a peregrinação no deserto e que incluía a leitura pública da lei, pelo menos a cada 7 anos. Todo ano tinha a festa dos tabernáculos e a cada 7 anos, nessa festa, se lia toda a lei. E para anunciar as festas, normalmente eles tocavam o shofar, que é a trombeta, um chifre de carneiro. Ele era tocado e anunciava os eventos. E é por isso que há uma referência, observe aí no nosso salmo, à lua nova. Tocai a trombeta, isto é, convocando o povo, na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. O salmo refere-se a uma festa. E essa referência à lua nova, ela indica o 7º mês, o clímax do ano festivo, que o toque da trombeta no primeiro dia anunciava. Conforme Levítico 23, 23, só para quem estiver anotando, nós não vamos ler, mas lá está falando do toque da trombeta no primeiro dia da festa. No 10º dia dessa festa, seguia-se o dia da expiação, que era o único dia em que Israel era ordenado a jejuar. Era um dia de confissão de pecados, e era o único dia em que o sumo sacerdote adentrava o Santo dos Santos com o sangue do cordeiro, ou sangue de uma novilha, e espargia sobre o propiciatório aquela tampa da arca, e fazia confissão pelos filhos de Israel.
Então, no primeiro dia se tocava a trombeta, convocando o povo. Era normalmente um sábado, e não é sábado no sentido de dia de sábado. Esqueça o dia de sábado, é Shabat, era um Shabat. Qualquer que fosse o dia na semana que caísse além do Shabat, o Shabat semanal, que ocorria sempre no que seria 18 horas da sexta a 18 horas do sábado. E o Shabat também eram os dias em que você convocava para uma festa, uma das festas santas. Então, no 10º dia, você tinha outro Shabat, que era o dia da expiação, e no 15º dia, que era na lua cheia, começava propriamente, depois da contrição, a festa dos tabernáculos, quando o povo de Israel, conforme Levítico 23, especialmente o verso 34, passava 7 dias habitando em barracas. E por quê? Eles já estavam nas casas em Canaã, para relembrar o período em que peregrinaram no deserto e que Deus lhes fez provisão. Esse é o contexto litúrgico do Salmo, ele é feito para esse contexto. Mas, sem desprezar essas informações, se você prestou bem atenção e estudou e reviu suas notas dos Salmos 79 e 80, quando nós lemos o Salmo 81, no contexto dessa sequência em que ele está inserido, nós podemos perceber que também se trata de uma resposta de Deus ao clamor dos 2 salmos anteriores. E é nessas duas perspectivas, festa dos tabernáculos e o contexto do exílio e da queda dos reinos de Israel e de Judá, que nós leremos o Salmo. E eu começo por observar que, diferentemente da maioria dos salmos, nós não temos aqui uma oração. Nem temos aqui exatamente um louvor. O que nós temos aqui são palavras que não são do salmista. Ele é apenas um mensageiro. Não são também da comunidade que ora a Deus, mas são palavras de Deus para o seu povo. E nessa perspectiva, esse salmo se estrutura em 4 movimentos. E esse é um salmo muito importante para nós entendermos uma teologia do culto. O primeiro movimento é uma convocação para o culto público, versos 1 a 7. Essa é a primeira divisão, a convocação para o culto público. O segundo movimento é o convite para ouvir a lei, versos 8 a 10. O terceiro movimento é a denúncia da obstinação do povo. A lei foi lida, o povo ouviu ao longo de todo o caminho, mas o povo não obedeceu. Foi um povo obstinado, que quer dizer teimoso. E quarto movimento, as bênçãos perdidas pela desobediência, versos 13 a 16. Então, começando, vamos falar da convocação para o culto público. Observe que o salmista começa convocando: cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó, salmodiai e fazei soar o tamboril, assoave a harpa com o saltério, tocai a trombeta na festa da lua nova. Na lua cheia, dia da nossa festa, é preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Observe que nessa convocação, irmãos, nós aprendemos o que nos é ordenado fazer no culto. O que se faz no culto? A gente canta. A gente ouve a lei, ouve a palavra de Deus. A gente também ora. Aqui, observe que esta convocação, e eu vou adiantar os subpontos desse primeiro ponto. Quando nós olhamos essa convocação, nós aprendemos muito sobre o culto. Eu vou falar rapidamente e depois vou comentar cada subponto, dentro do ponto 1. Essa convocação é uma convocação para cantar de júbilo. Não só cantar com júbilo, é uma convocação para cantar de júbilo. Em segundo lugar, é uma convocação para celebrar o Deus do pacto. E terceiro, é uma convocação para relembrar a história da nossa salvação. Tudo isso é o que o povo de Deus deveria fazer no culto.
Então, falando desse primeiro subponto, irmãos, a convocação para o culto é uma convocação para cantar. Observe que existe um momento do culto para ouvir. Esse momento vai acontecer no verso 8. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Nós vamos chegar lá. Mas antes o Senhor nos convoca para cantar. Sabe o que isso quer dizer, igreja? Já fazendo uma aplicação. Que você peca quando você entra no culto, todo mundo está cantando e você fica de boca fechada. E ainda com a cara marrenta, ou talvez com a expressão aérea. Nós não cantamos só com o espírito. Nós cantamos também com os lábios. Nós não podemos fazer uma dicotomia. É possível você cantar com os lábios, mas não cantar no coração. Mas não é possível que você tenha alegria em Deus no seu coração, e isso não se expressa exatamente na hora, quando liturgicamente você deve fazer. Mas infelizmente ainda tem crente que chega com a mente sei lá onde, e não consegue cantar. A palavra de Deus nos ordena, irmãos, entoai. Não tem outra forma de você obedecer esse mandamento, senão abrindo os seus lábios e cantando. Não precisa ser afinado, se Deus não te deu esse dom, tudo bem. A sua voz vai se misturar com os afinados e vai ficar tudo afinado. Que bom que aí a gente canta todo mundo junto. Mas é importante que você abra os lábios. Veja, ele diz, cantai de júbilo. O povo de Deus, portanto, não deve ficar calado no culto. Os salmos, hinos e cânticos espirituais no culto não são, em primeiro lugar, irmãos, para serem ouvidos. Eu sei que às vezes é tão gostoso, não, eu queria só ficar ouvindo aqui, porque eu estou precisando, sabe? Eu vim hoje para que o meu coração seja aliviado. Não, não é para isso que a gente vem para o culto. A gente vem para o culto pelo que Deus já fez durante toda a semana, pelo que Ele fez na nossa vida em Cristo. Então a gente vem ansioso por falar a Deus. A gente ouve primeiro a palavra, a convocação, a gente reconhece a presença do Senhor, e então a gente responde à convocação. Então, os salmos, hinos e cânticos não são primeiramente para serem ouvidos, eles são para serem entoados com alegria, cantai de júbilos. Em algumas versões tem regozijai-vos, é uma chamada para induzir o próprio coração a alegrar-se no Senhor e expressar verbalmente essa alegria. Mas você pode dizer, mas pastor, tem dia que não dá. A semana foi horrível, não consegui dormir. Eu andei deprimido, eu tenho crise de ansiedade, eu tenho TDAH. E aí tem dia que eu amanheço, que eu estou ruim. O que é que você faz se você for jogar e você for um atleta e você amanhecer um dia ruim? Você acha que os atletas acordam todos os dias bem? Ou às vezes eles acordam para baixo? E o que é que eles fazem? O que o técnico deles fazem? Ei! Levante, se anime, nós vamos ganhar hoje, nós temos condições, você é um craque, vá lá. Não é assim? A gente acorda às vezes e eu não queria ir para o trabalho, eu estou de TPM, eu estou no climatério. Mas você respira fundo e vai. Por que você vai? Porque eu preciso do meu salário. Se eu puder um atestado, mas às vezes eu não posso. Quando a gente dá valor a algo, a gente passa por cima, a gente vai para o espelho e a gente diz, ânimo, levante, sacuda a poeira aí, dê um jeito. Muitas pessoas no mundo dizem isso, olha, eu estava subindo a montanha e tive vontade de desistir, mas eu não desisti, e eu estou aqui no topo da montanha, para coisas temporais. Por que exatamente para a coisa mais importante a gente vai dizer, hoje não? Eu preciso aprender no poder do Espírito a induzir o coração. E não é dizendo, levante-se, você
você tem fé. Não, não, levante-se, o seu Deus é mais forte. O seu Deus continua merecendo o seu louvor. O seu Deus o salvou da perdição eterna. O seu Deus é quem te sustenta. Então, como é que nós induzimos o coração, irmãos, para expressar verbalmente a alegria, preparando-nos em oração, em meditação, mentalizando de antemão sobre o que vamos fazer no culto, não fazendo simplesmente no automático, chegou sábado, vai deitar tarde da noite. Eu sei que às vezes pode acontecer de ser necessário, mas a gente se programa, a gente se prepara, como você faz quando algo importa, você deixa tudo de lado. Veja, quando a trombeta tocava em Sião, convocando o povo, era para que eles se preparassem para a festa. Por outro lado, quando nos preparamos e dispomos a cantar com alegria, nossos ouvidos estarão a ouvir os louvores do Senhor duplamente, porque nós estamos ouvindo nossa própria voz e a voz do povo de Deus. Essa é uma convocação para cantar, irmãos, cantar de júbilo, mas não só isso. Em segundo lugar, é uma convocação para celebrar o Deus do pacto. Ainda estamos no primeiro ponto. Ele diz, não só cantai de júbilo, ele diz, celebrai o Deus de Jacó. Ele está dizendo qual é a razão da nossa alegria, ou seja, essa alegria expressa em nosso louvor, é uma alegria primeiro no próprio caráter, nos feitos e na glória de Deus. Em segundo lugar, era uma celebração da aliança de Deus conosco, é isso que o salmista faz referência na expressão Deus de Jacó. Cantar a Deus, alegrar-se nele, preparar-nos para um culto vigoroso, não é uma opção, nem independente do nosso estado de ânimo ou disposição, é uma ordem de Deus. Observe a declaração tripla, no verso 4, ele chama isso de preceito, prescrição e ordem, lei. Ele é preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Então é uma convocação para cantar, é uma convocação para celebrar o Deus do pacto, e é uma convocação também para relembrar da história da nossa salvação. E aqui está de onde tiraremos a motivação para nos alegrar. Trazendo à memória a história da salvação. Veja o que ele diz aí na sequência. Ele ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Está lembrando de quê? Da libertação do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Ele está aqui representando aquele povo escravo que de repente começa a ouvir por meio de Moisés. Eu ouvi o clamor de vocês, eu conheço a aflição de vocês e eu desci para livrá-los. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Está tudo lá em Êxodo capítulo 2 em diante. Êxodo 1 até o 3, até o 5. Veja então, essa ordenança de nos alegrarmos não nos é dada sem uma motivação, irmãos. Não nos é dada simplesmente como uma ordem, como uma obrigação. Ela é sim uma obrigação, mas ela não nos é dada sem uma motivação. E esta já era oferecida por Deus a Israel na própria liturgia. Olha como Deus é maravilhoso quando Ele dá a liturgia. Por isso que o culto tem que seguir estritamente o que a palavra de Deus ordena. Israel cantava o quê? Cantava os feitos do Senhor na sua história, relembrando a fidelidade pactual do Senhor. A expressão Deus de Jacó também já apontava implicitamente para essa fidelidade e misericórdia de Deus. Ele abençoou a Jacó, não obstante os deslizes do patriarca. Observe que dos versos 5b a 7, você vai ter a lembrança da história de como Deus libertou e conduziu o seu povo pelo deserto até a terra da promessa. Peregrinação que era lembrada exatamente na festa dos tabernáculos. Ele diz, livrei os seus ombros do peso e as suas mãos foram livres do cesto, no verso 6. Clamaste na angústia e te livrei, do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Veja, aqui ele está remetendo. A memória da fé não é abstrata, ela é vívida. Observe que o salmista usa uma linguagem concreta e não abstrata. Veja que aqui ele não fala de opressão e de redenção. Há alguns textos que até falam, aqui ele menciona o Senhor aliviando dos ombros o peso, e aliviando das mãos os cestos. Ele está lembrando quando os escravos carregavam todo o peso das cargas para os egípcios. Quando eles carregavam os cestos,
e suas mãos eram calejadas, às vezes até laceradas. De maneira vívida, ele está lembrando. Então o culto é o momento para relembrarmos quem nós éramos sem Deus, para lembrarmos a nossa miséria, as desgraças da nossa vida, muitas delas até desgraças circunstanciais, em consequência dos nossos pecados. O povo é relembrado também, não apenas da libertação, observe, mas também da promulgação da aliança pela entrega da lei. Ele diz assim: o recôndito do trovão, eu te respondi. Essa expressão recôndito do trovão, recôndito é o interior, de dentro do trovão. Isso remete ao Sinai, coberto de fumaça e terrível com a voz de Deus. Lembra? Êxodo 19, verso 16 em diante. Grande clangor de trombetas, o monte fumegando, tremendo. Um fogo consumidor no cume do monte, e Deus trovejando para o povo. Nós lemos e nós aprendemos em Êxodo que pelo menos os 10 mandamentos foram ouvidos pelo povo, da voz do próprio Deus, como um trovão. Tanto que o povo diz: não, Moisés, a gente não quer mais ouvir não, fala tu e nós te ouviremos, mas não fale o Senhor para que não morramos. Então, eles são relembrados ainda que Deus os provou e disciplinou no deserto. No verso 7, ele pula a história dizendo: eu te respondi do trovão e te experimentei nas águas de Meribá. Você lembra quando o povo murmurou contra o Senhor? Em Números capítulo 10, verso 10, e Deus disse para Moisés: olha, vai diante de uma rocha, vocês vão falar a rocha, e quando vocês falarem a rocha, vai sair água. E Moisés estava tão zangado, que ele não falou a rocha, ele estava zangado, ele feriu a rocha 2 vezes, pá, pá, e por causa disso Deus diz: você não vai entrar na terra, porque você não me honrou. Deus está dizendo, é interessante isso, Deus está dizendo: eu libertei vocês do peso, eu entrei em aliança com vocês, falando do trovão ao Sinai, entregando uma lei, e o dispositivo desta aliança, e eu também provei vocês. Derek Kidney, em seu comentário ao Salmo, observa que o Sinai era a educação através do encontro, enquanto o Meribá foi educação através do silêncio e daquilo que parecia ser abandono, e que deixou seu nome, porque Meribá, em dois lugares receberam esse nome. A palavra Meribá significa luta, contenda, disputa. Israel quis lutar contra Deus, se rebelou contra Deus. E ali é uma lembrança de onde Israel fracassou no teste da sua fé, tanto no começo como perto do fim. Em Êxodo, eles foram experimentados e perderam, e foram reprovados. E já em Números também, já no final da caminhada. Irmãos, é por isso que a liturgia no culto prestado ao Senhor precisa se repetir. Não é algo que é para ser enfadonho. Não precisamos de novidade, nós precisamos de repetição. Você já se atentou, irmão ou irmã, para o percurso do povo de Deus no culto? Você hoje, que já tem alguns anos conosco, saberia de memória, será que as crianças saberiam de memória repetir todos os passos da nossa liturgia? Nós colocamos em frase didática, poderia ser outra frase: convocação à adoração, contrição, edificação, consagração. Mas nós usamos frases mais homiléticas. Você já atentou? Quais são? Você lembra? Primeira coisa que nós precisamos fazer: reconhecer a presença do nosso Rei. Eu particularmente não uso o termo invocação. Alguns colegas colocam invocação, mas eu não entendo que Deus precisa ser invocado. Esse é o nome mais ligado à confissão de Jesus, quando nós o invocamos na conversão. Ele já está presente aqui, então nós reconhecemos a sua presença e nós destacamos o seu caráter. Por isso, você deve prestar atenção: as orações não são feitas a esmo, elas são feitas de acordo com esse momento. Então nós reconhecemos a presença do Rei, depois nós temos que suplicar a misericórdia do Rei, porque olhando para a sua glória, nós olhamos também para a nossa pecaminosidade, e nós precisamos nos quebrantar diante disso. Mas depois que nós
temos a lembrança do perdão que temos em Cristo, nós celebramos a glória do Rei, e depois nós nos calamos para ouvir a mensagem do Rei, ou a palavra do Rei. E ainda nos dias de ceia, como hoje, nós celebramos a morte do Rei. Irmãos, essa dinâmica não é mera repetição. Ela é o ato intencional de trazer à nossa memória os feitos do nosso Deus, ao livrar os nossos ombros do peso do pecado, e das nossas mãos a maldição da lei pela redenção. Ele nos livra da maldição da lei pela redenção que há em Cristo. É para relembrar o seu amor, contemplar pela fé a sua glória, refletida na face de Cristo, e nos regozijar nele, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Você sabe onde está isso? Você sabe o contexto? Neemias capítulo 8, verso 10. Você pode abrir para conferir. Eu não vou ler, mas vou mencionar. Depois de 70 anos de cativeiro, o povo voltou. E era um período de despertamento, de reavivamento espiritual, de reforma. O povo agora vai se reconstruir como nação. E Neemias, depois de ter reconstruído os muros, no 8º mês, ou no 7º mês, ele vai exatamente na festa que vai depois, eles vão celebrar a festa, depois eles vão celebrar a festa dos tabernáculos, e eles vão ler, e Esdras, que era um escriba, ele lê a lei diante do povo, sobre um púlpito de madeira, está tudo no capítulo 8, diz que eles leram na lei de Moisés, eles leram perante a congregação, era o 1º dia, verso 2 do 7º mês, exatamente quando teria a festa dos tabernáculos, ela seria no 15º dia, mas a cada 7 anos se lia a lei, e quando o povo ouviu a lei, viu as imprecações, as maldições, ele lembrou que ele sofreu todas essas maldições no cativeiro, e o povo então começa contrito a chorar, o choro era um choro de contrição inclusive, e diz aqui que o povo chorava ouvindo a lei, mas Neemias disse, esse dia é consagrado ao Senhor. Esse não é o dia de prantear, o dia de prantear é o 10º dia, dia da expiação. Esse agora é para celebrar. Não pranteeis, nem choreis, esse dia é dedicado ao Senhor. E diz que os levitas fizeram calar o povo, mandaram o povo calar a boca. Não é hora de chorar, igreja. É hora de festejar, é hora de cantar. Calem-se, alegrem-se, porque a alegria do Senhor é a vossa força. É isso que ele diz. Então, meus irmãos, a história é relembrada, e quando nós relembramos a história, isso vai alegrar o coração. Eu preciso repetir a história, relembrar a história. Então é nisso que se resume a convocação do povo de Deus para o culto. Em segundo lugar, agora o segundo grande ponto, nós temos a convocação para ouvir a lei. Ainda estamos no culto. Ele diz, ouve povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses. Nós devemos lembrar, meus irmãos, antes de tudo, que a lei foi dada depois da libertação, não é? Portanto, a graça precede e motiva a obediência. O Senhor começa no preâmbulo da lei, no capítulo 20, dizendo que eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa da servidão, da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, a graça precede e motiva a obediência à lei. Certamente há um sentido em que a lei precede a graça, no que diz respeito a nos apontar o caráter destrutivo do pecado, e como diz Paulo em Gálatas 3:24, como um aio, como um pedagogo, ela nos conduz a Cristo a fim de que sejamos justificados pela fé. Contudo, nós só podemos obedecer à lei pela graça, de sorte que somente depois de alcançados pela graça temos prazer na lei de Deus, porque só então compreenderemos seu caráter benéfico, a nossa santificação e conformação ao caráter de Cristo. Então, nesse sentido, meus irmãos, a promulgação da lei é a declaração de amor do Deus da aliança. Depois de libertar, ele convoca o seu povo lá no Sinai para ouvir a lei. Ouve, povo meu, e é a esse amor compassivo que as palavras do Salmo 81 nos remetem no verso 8. Então, a convocação para ouvir a lei
é a convocação de um Deus amoroso. Esse é o subponto do ponto 2. Convocação para ouvir a lei é a convocação de um Deus amoroso. É a esse amor compassivo que as palavras do Salmo nos remetem no verso 8. Olha como ele convoca: ouve, povo meu, vocês são meus. É como o marido falando para a esposa: ouve, minha amada, ouve, povo meu, quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses. Há aqui um eco do Shema, aquela confissão central israelita. Está implícito o amor com que o povo deve amar a Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio 6, versos 4 e 5. Fazer do nosso Deus o único Senhor é amá-lo acima de todas as coisas e com tudo o que somos. Depois de libertar, ele vai falar ao seu povo: ouve, povo meu, eu quero te exortar. Então é a convocação de um Deus amoroso. Dentro desse segundo ponto, em segundo lugar, essa é a convocação de um Deus também zeloso. No verso 9, ele diz: não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. E aí ele repete o que falou em Êxodo 20: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, abre bem a boca e te encherei, as minhas palavras são alimento para a tua boca. Nós sabemos que a relação entre Deus e Israel, irmãos, ela foi celebrada nos moldes de um casamento. Uma vez liberta do Egito, Israel, como uma esposa, foi desposada no Sinai. Desposar é quando você toma uma esposa, ela se torna esposa de Javé. Interessante que é assim que Jeremias descreve a aliança no Sinai ao anunciar a nova aliança, em Jeremias 31 e 32. Jeremias 31, versos 31 e 32, ele diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Eu os desposei, quer dizer, eu os tomei por esposa. É nesse contexto que Deus exorta a sua esposa contra a infidelidade. E o que ele diz? Ele cita os 2 primeiros mandamentos: não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Ele está como que dizendo: eu fui quem te libertou, eu sou teu único esposo agora, eu sou teu único esposo, então você não tem que ter outro marido. Observe comigo que é uma notável semelhança com Êxodo 20, de 1 a 5. Deus ressalta nesse texto de Êxodo 20, quando ele diz: não farás para ti imagem de escultura, que ele é um Deus zeloso, que não aceita dividir seu povo com outros deuses. Que marido aceitaria, que marido aqui presente aceitaria dividir a sua esposa com outra? Com outro. A forte ênfase pactual intensifica a advertência: ouve, povo meu, quero exortar-te, eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o teu Deus. Ele fala: o meu povo não me quis escutar. Meus irmãos, por causa do pacto de graça que fez conosco, como povo de Deus, liberto por Deus, nós devemos escutar somente a Ele, nos curvar somente diante dEle e depender exclusivamente dEle. Quando nós voltamos nossos olhos para os ídolos, estamos a dizer que Ele não nos é suficiente. Deus diz: não haja em ti Deus estranho, eu sou o Senhor teu Deus, não te prostre diante de Deus estranho. É uma advertência contra a idolatria. E lá no texto de Êxodo ele vai acrescentar: porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso, Ele é ciumento. E Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Ele é ciumento. Ele não quer dividir a sua glória. É isto que ele diz. Então chegamos em terceiro lugar, na denúncia da obstinação do povo, versos 11 e 12. Deus está, aqui lembra, Ele está respondendo ao povo que clamou: por que, Senhor? Até quando? Ele vai dizer por quê. Veja versos 11 e 12. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Israel mostra indisposição para crer e obedecer.
E, consequentemente, o verso 12, Deus entrega a Israel a dureza do próprio coração. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga seus próprios conselhos. E Deus faz assim muitas vezes, irmãos, para nós entendermos as consequências do nosso pecado. Quando nós teimamos, ouvimos e repetimos a mesma coisa, Deus muitas vezes nos entrega a nossos pecados escravizadores e provamos o gosto amargo das consequências dos nossos feitos. Quantos de nós aqui, eu me incluo, mas eu quero que você reflita, quantos de nós aqui talvez não sofram ainda hoje as consequências de erros passados, ainda que certos de que Deus os perdoou, mas a marca daquele pecado, daquela queda ficou, as consequências ficaram. A gente muitas vezes é entregue à dureza do coração quando a gente vai fazendo calar a consciência. Na quarta-feira nós temos falado sobre isso, vamos fazer, se Deus quiser, os 2 últimos estudos, e nós falamos já sobre formas de calar a consciência. E depois de denunciar a obstinação do povo, Deus então fala das bênçãos que foram perdidas na obediência, e Ele fala na forma de um desejo. Observe, Ele diz: se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Ele está falando como se é o que eu desejava fazer, era o meu prazer. Mas o pecado exige que eu reaja de maneira dura. Eu não posso deixar impune os pecados, eu não faço acepção de pessoas, mas se ele entendesse, eu de pronto lhe abateria o inimigo, ou seja, rapidinho eu ia ouvir. Ele está respondendo em Salmo 79:8, se vocês tivessem ouvido, eu tinha abatido o inimigo na hora. O rei da Assíria, Salmanaser e Tiglat-Pileser, não iriam fazer cair Samaria. Nabucodonosor não derrubaria Jerusalém se vocês me escutassem. Se vocês me escutassem, eu teria ido. Ora, Ezequias, um rei piedoso, fez oração ao Senhor e o Senhor o livrou da invasão assíria. Mas Ezequias era um homem ímpio. Deus entregou. Então o que nós temos aqui dentro desse último ponto, as bênçãos perdidas pela desobediência, é Deus expressando o seu anelo pela obediência do povo, o anelo de Deus pela obediência do povo. Veja, nesse verso 13, o Senhor está mudando da exortação para a expressão de um desejo. Nós temos aquilo que muitos estudiosos chamam de uma exclamação anelante. Quem dera que o meu povo escutasse. Esse tipo de exclamação, ele ocorre também em Deuteronômio. Deuteronômio 5:29 diz assim, a primeira parte: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos. No Cântico de Moisés, em que ele faz advertências contra qualquer Deus estranho, o Senhor igualmente exclama em Deuteronômio 32:12: tomara fossem eles sábios, então entenderiam isto e atentariam para o seu fim. Mas não nos enganemos. Esse anelo divino não é uma carência. Eu preciso que eles me obedeçam, senão eu não serei feliz. O seu anelo, o anelo de Deus pela nossa obediência, vem do seu desejo de promover o sumo bem do seu povo. Isto é esclarecido nos versos finais, onde ele mostra as bênçãos que viriam dessa obediência. Então o anelo de Deus pela obediência do seu povo é motivado pelo seu prazer em abençoá-lo. Sem dúvida alguma, é motivado, acima de tudo, pela sua glória, porque o seu povo obedecendo vai glorificá-lo, vai ter prazer nele, e Deus é mais glorificado em nós quanto mais prazer nós temos nele. Então nós temos o anelo de Deus pela obediência do seu povo, e o prazer de Deus em abençoar o seu povo, nos versos 14 e 16. Você não imagina que é como alguém imaginando, se o meu povo me escutasse, eu de pronto teria batido o inimigo. Eu o sustentaria não com qualquer trigo, não com um pão seco e bolorento, mas com o trigo mais fino, e com o mel que escorre da rocha, com a doçura do mel, com a fartura do trigo. Então,
Em Deuteronômio 5:29, nós temos o mesmo tipo de conselho, porque eu só li uma parte do texto, mas o texto todo diz: tomara, ele diz assim, quem dera que o meu povo escutasse. Ele fala, tomara, quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem, guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Então as palavras orbitam em torno de vitória contra os inimigos, versos 14 e 15, sustento em abundância. Eis a resposta do Senhor, meus irmãos, às perguntas do Salmo 79. Por que diriam as nações onde está o nosso Deus? E 80, que diz, no verso 16, no Salmo 79, e no Salmo 80 diz, por que lhes derribaste a cerca, no versículo 12? É isso que a palavra de Deus vai nos mostrar aqui. E nós precisamos ter isto em mente, queridos, e já para nós concluirmos a nossa exposição, nós sabemos, queridos, que Deus é um Deus que deseja trazer abundância para o seu povo. Deus é capaz de produzir abundância onde não há recursos naturais. E essa imagem toda comunica uma provisão extraordinária e aponta para a generosidade do Senhor no contexto da aliança. Irmãos, ao mesmo tempo, a história da redenção revela que para que esse povo obstinado fosse restaurado, Deus precisava mudar o seu coração. Deus é tão obstinado em abençoar um povo rebelde, e Ele sabe que não pode abençoar um coração desobediente. Então o que Ele faz? O nosso coração é desobediente por natureza. O que Ele faz? Ele diz, eu porei o meu espírito neles e eu farei que andeis nos meus caminhos. Em Jeremias 31, na aliança, a partir do verso 31, ele vai dizer isso. Esta é a aliança que farei com eles. Nas suas mentes eu imprimirei as minhas leis, no seu coração as inscreverei. E em Ezequiel, capítulo 36, ele fala isto também. Ele diz, eu vou pôr neles o meu espírito e fazer com que eles andem na minha lei. Em Ezequiel, no verso 25 do capítulo 36, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. E em Jeremias, ele fala um pouco mais, porque ele diz, como que Deus vai fazer isso? Deus precisa perdoar os seus pecados, mas eles não são capazes de alcançar a sua justiça. Então, quando ele fala da nova aliança, no capítulo 31, ele diz, eis aí vem dias, no verso 31 de Jeremias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Por quê? Ele diz, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus suspira, não é por carência. E Deus suspira não é porque lhe é impossível nos salvar. Ele suspira porque o pecado o entristece. Ele suspira porque ele não aflige de bom grado o seu povo. Mas Deus garante, eu vou fazer esse povo teimoso me obedecer. Eu vou fazer o que eles não são capazes, porque eu estou obstinado. Ou seja, a resposta do pastor ao seu povo obstinado é dizer, eu sou mais teimoso do que vocês.
Eu sou mais obstinado do que vocês. Eu decidi amá-los desde a eternidade. E eu vou colocar em vocês um novo coração. E vou fazer com que vocês me amem e me glorifiquem e sejam abençoados e compartilhem da minha glória. E como ele fez isso, nós sabemos. Ele fez isso por meio de Cristo. A bênção pactual seria assegurada por aquele que assume a maldição da lei, o Senhor Jesus Cristo. O Salmo 81 apresenta um povo que não quis ouvir, mas Deus elegeu um representante que ouviu perfeitamente e obedeceu. Cristo viveu em obediência ao Pai. Ele cumpriu a lei, ele resistiu à tentação, ele no mesmo deserto foi aprovado e andou em perfeita submissão. Ele não apenas fez o que Israel falhou em fazer, mas ele assumiu sobre si as consequências da obstinação do seu povo. E esse juízo descrito no Salmo encontra o seu peso na cruz, porque o mediador recebe a maldição da aliança para que o povo participe das bênçãos. Assim, meus irmãos, as promessas de provisão e satisfação encontram nele, mais uma vez, o seu cumprimento. Cristo é aquele que sustenta, que satisfaz, que conduz seu povo à verdadeira comunhão com Deus. Ao mesmo tempo em que nós lembramos da nossa rebeldia, nós lembramos que o nosso irmão primogênito fez o que nós não podíamos fazer. Nosso irmão mais velho veio. E quando nós cantamos, por isso, irmãos, é triste quando alguém não abre a boca. Porque quando nós cantamos, o nosso Cristo canta conosco. Está lá em Hebreus 2, aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores. No meio da congregação, Ele está no meio de nós, cantando conosco, com uma alegria que nós não podemos ter, enquanto nossa mente distraída, voltada para os seus ídolos, está cantando automaticamente. O Filho está cantando de todo o seu coração, e só por isso essa adoração é recebida com prazer por Deus. Nele, nosso culto alcança perfeita obediência. Não é isto, igreja, é uma motivação para cantar de júbilo, para celebrar a salvação. Ele está entre nós todos os domingos, Ele nunca falta, e Ele canta louvores ao Pai, e Ele também, como Deus perfeito, recebe adoração. Que verdade maravilhosa! E com ela nós concluímos. O Salmo 81, irmãos, revela um Deus que fala ao seu povo no contexto do culto. Ele convoca, Ele relembra, Ele ordena, Ele denuncia e Ele promete. A crise de Israel não foi a ausência da voz de Deus, foi a recusa em ouvi-la. E a mesma dinâmica permanece, irmãos. Deus continua a falar pela sua palavra. A resposta exigida continua sendo ouvir e andar nos seus caminhos. E na nova aliança, essa resposta não depende apenas da disposição humana. Deus mesmo opera no coração do seu povo, conduzindo a obediência e restaurando-o pela obra do mediador. A voz que chama, irmãos, continua sendo a voz do pastor. E o caminho da vida continua sendo o da escuta e da obediência pactual. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar. Louvamos e bendizemos o teu nome, Pai celestial, pela tua graça que nos alcançou em Cristo. Nos fez teu povo, pelo teu Santo Espírito que habita em nós, que nos dá poder para obedecermos à tua lei. Que ordem é essa, Senhor? O Senhor nos ordena que desfrutemos do Senhor. O Senhor nos ordena que bebamos o mel que escorre da rocha. Por meio de Cristo nós podemos ter acesso a tudo isso.
Pelo Teu Espírito nós desfrutamos de tudo isso. Não nos deixa, ó Deus, esquecer. Não nos deixa nos acostumar. Não nos deixa perder o sabor de novidade. Mas ensina-nos a Te cultuar como Tu requeres. E a sermos um povo obediente. Para que possamos desfrutar melhor as bênçãos do pacto da nossa comunhão contigo e por meio dessa obediência, dar bom testemunho diante do mundo. Nós te pedimos em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus, nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito seja conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.